Olá, amigos! Estamos aqui hoje para o nosso vídeo de encerramento da leitura do livro Psicologia da Gratidão. Agradeço você que vem nos acompanhando ao longo desses 45 programas e que está agora nos assistindo, e a você que enviou suas perguntas para o nosso vídeo de encerramento deste trabalho, deste livro, que é a última obra da série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Franco. Vamos dar início ao nosso quadro de perguntas e respostas com um convidado muito especial, o psicólogo Gelson Luiz Roberto, membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Alô a todos que nos assistem nesse momento. Quero agradecer ao Grupo Espírita Francisco Xavier pelo convite em participar do programa Psicologia da Gratidão e responder algumas questões que foram feitas. Vamos para a nossa primeira pergunta, do nosso irmão Idilbar Vieira Pereira. A gratidão tem a ver com a fé? Podemos dizer que sim, porque tanto a fé como a gratidão são sentimentos que nos vinculam à consciência de Deus em nossas vidas. A fé é um exercício de confiança, eu diria que é uma vivência da presença de Deus, da percepção dele na nossa vida. E essa confiança, ela é uma construção, também é um processo, porque enquanto fé, ela começa com uma crença e muitas vezes ela pode não ser madura. A gente pode alicerçar a fé em concepções equivocadas. Por isso que na doutrina espírita temos a fé raciocinada, da razão ajudar a compreender, né, a presença de Deus e estabelecer esse vínculo de confiança a Ele em todos os momentos da nossa vida. E sem confiança, sem fé, como ser grato? Então, se a fé é uma confiança, a gratidão é um reconhecimento desse amor de Deus. Quando tu reconhece que em tudo está a presença divina, que nos cuida, que zela por nós, e que todo o movimento da vida tem uma lógica em favor de nós mesmos, do nosso crescimento, da nossa evolução, e vendo nessa lógica o profundo amor que Deus tem para conosco, nós então temos uma atitude de gratidão, de reconhecer, de poder realmente expressar essa consciência da presença divina. Então, a gente pode dizer que tanto a fé como a gratidão nos ligam, nos conectam com essa experiência de estar em sintonia, em comunhão com Deus em nossas vidas. E nesse sentido, elas podem estabelecer, sim, um vínculo de apoio mútuo, de reforço em relação uma à outra. Vamos para a nossa segunda pergunta, da nossa irmã Maria da Graça Lopes Fontoura. Ela fez 2 questionamentos. O primeiro: como usar a prática da gratidão a nosso favor em meio aos desafios e incertezas de hoje? Já que a gratidão realmente é um fator muito importante para a nossa saúde física e espiritual. Atualmente, existem várias pesquisas no mundo inteiro sobre os efeitos da gratidão em nossa vida. Um deles, através do pesquisador Robert Emmons, que há muitos anos, décadas até, já vem trabalhando na Universidade da Califórnia, buscando reconhecer os efeitos da gratidão em nossas vidas. Existem pesquisas importantes ligadas ao estresse, ao bem-estar, à felicidade, o quanto a gratidão ajuda na regulação do hipotálamo, na diminuição da creatinina, ela protege contra risco de problemas cardíacos, ela favorece o sono, ela tem benefícios ligados à regulação de vários metabolismos do corpo. Então, tem uma série de implicações que resultam positivamente em benefício de nós a partir da gratidão. E nesse momento difícil que vivemos, esse exercício
é de muita validade para todos nós. Devemos alargar a nossa visão, romper essa concepção imediatista, limitada e negativa da vida e enxergar mais além. Enxergar que existe uma lógica dentro da realidade da vida que permeia a existência e que essa lógica é feita, baseada na misericórdia do amor divino. Então, a gratidão é um exercício de romper com essa visão limitada do ego para uma compreensão mais elaborada, trazendo em nosso coração esse sentimento de reconhecimento do amor de Deus. Podemos fazer isso de várias maneiras. O Dr. Emmons coloca a sugestão de ter um caderno de gratidão, de anotar, de prestar atenção nos fatores, situações, eventos e pessoas da nossa vida que podemos agradecer durante o dia e fazer um exercício de gratidão. Então isso é bem importante, né? Poder começar a olhar para a vida através dessa perspectiva. E esse movimento, nos coloca a Joana de Ângeles, ele vai construindo esse caminho da individuação, ou seja, um caminho de maturidade psicológica, de inteireza, de sentirmos inteiros e plenos psicologicamente. Além disso, a gratidão vai trazendo um sentimento de pertencimento, não só de comunhão a Deus, mas comunhão com a vida e com o todo. Então, a gratidão vai ampliando os horizontes e a nossa capacidade do exercício do amor. E com tudo isso, vai gerando estados internos mais harmônicos, de felicidade, de alegria, movimentando as energias vitais, energias psíquicas, que revertem em favor da nossa saúde física e espiritual. E a segunda pergunta é: a prática da gratidão nos ajuda no processo de melhora íntima? E podemos dizer com certeza que sim. Inclusive, todo o percurso que Joana de Ângeles nos traz no livro Psicologia da Gratidão é um percurso que fala do engrandecimento espiritual do ser humano, da dignificação do indivíduo na conquista do seu self. Então, a experiência da gratidão ela é uma experiência das mais nobres e salutares em favor da nossa transformação interna, naquilo que vai chamar a conquista do reino de Deus dentro de nós. Então a gente vê o quanto a gratidão realmente é elemento fundamental no sentido de ampliar os recursos internos, de expandir a experiência do divino em nós e com isso ajudando nesse processo de transformação, de reforma íntima, de engrandecimento do nosso espírito. Nossa próxima pergunta é do nosso irmão Alexandre Rodrigues, com questionamento: existe alguma pesquisa sobre os efeitos físicos e ou psicossomáticos no indivíduo que pratica com frequência a gratidão? Pergunto porque tal entendimento poderia angariar mais adeptos e esse exercício maravilhoso da gratidão. Que existe sim várias pesquisas aqui no Brasil, na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Eu falei Dr. Emmons, também existe a pesquisa do Dr. Alex Corbett e entre outros pesquisadores. Nessas pesquisas, tem pesquisas que mapeiam a ativação do cérebro quando há uma atitude de gratidão. Também pesquisas que vão longitudinal, que vão acompanhando os efeitos da gratidão na vida de relação das pessoas. E entre as pesquisas que foram feitas, a comprovação que a gratidão ela libera dopamina e serotonina, trazendo essa sensação de bem-estar. Então ela também é benéfica para superar a depressão. Então tem várias pesquisas que apontam o quanto a gratidão é um sentimento que está ligado a efeitos tanto na saúde física como psicológica, em situação de bem-estar,
na regulação do sono, nos processos de regulação do metabolismo, até no crescimento das pessoas. A gratidão influencia ajudando na regulação e no crescimento adequado das crianças, das pessoas que estão em fase de crescimento. Então, a gente vê que a gratidão tem um efeito benéfico numa grande escala, num grande espectro que envolve tanto a dimensão física e espiritual. E por isso que hoje em dia se promove, né? Há muito movimentos religiosos e não religiosos que nos convidam, que incentivam a prática da gratidão, justamente pelos benefícios que ela traz para a nossa saúde física, mental e espiritual. A nossa próxima pergunta é da nossa irmã Sandra Regina H. Eversen. Quanto a gratidão nos favorece na questão da nossa evolução e dentro dos resgates dos nossos desafios futuros? E a gente pode dizer com certeza, tudo que engrandece o ser humano, tudo que agrega qualidade, né, moral, valor de alma, ela é uma contribuição valiosa para a nossa evolução. E a gratidão em especial, ela tem esse valor, já que ela vai ampliando a nossa percepção, tanto em relação a essa dimensão amorosa da vida, como vai estabelecendo possibilidades de expandir essa comunhão com a vida como um todo, e isso, consequentemente, também traz uma qualidade melhor em relação à vida, de compreensão, de poder tirar melhor proveito das experiências, porque tu tem uma relação mais positiva com a vida. Porque na medida que tu é grato, teu coração está mais aberto de aceitar a realidade e reconhecer que nessa realidade que se apresenta, existem fatores que vêm em teu favor, contribuir para ti. Porque tu sabe que existe, de alguma maneira, essa assinatura de Deus em todas as coisas, movida pelo seu amor. E isso acaba sendo realmente um elemento que vai favorecer que tu possa tirar melhor proveito, assimilar melhor a realidade e, consequentemente, aproveitar essa caminhada evolutiva que a experiência terrena te possibilita. Nossa quinta pergunta é da nossa irmã Marina Mello. Joana nos fala da importância do autoconhecimento. Com isso, como podemos auxiliar um familiar que tem dificuldade em expressar seus sentimentos e dialogar sobre situações de desafio da vida? Eu diria que, acima de tudo, o autoconhecimento é um processo que envolve e implica a responsabilidade, acima de tudo, contigo mesmo. Se tu consegue assumir esse compromisso contigo, te aprimorando, dialogando com tuas partes internas, estabelecendo uma relação mais proveitosa com os elementos que constituem a tua realidade e com a vida, naturalmente, com o teu exemplo, com a tua disponibilidade, com a tua disposição, tu já vai favorecer um campo renovado nas relações interpessoais. Então, no caso de um familiar que tenha dificuldade, a gente nunca sabe o que move a dificuldade da pessoa. Tu podes, de uma maneira, com autoconhecimento, criar uma estratégia mais favorável, criar uma condição emocional convidativa. Mas a gente sabe que esse é um processo do outro. E a gente nunca pode forçar que a pessoa possa se abrir. Então, o respeito, a consideração, o acolhimento, tudo isso são fatores que possam ajudar e favorecer que a pessoa, aos poucos, possam ir se abrindo. E se há uma intimidade razoável, tu pode, no momento certo, adequado, poder estimular a pessoa que ela possa expressar o que se passa dentro dela, mas nunca forçar a pessoa a isso. Então, de certa maneira, as estratégias que nós temos no sentido de poder
conviver com nossos familiares, ajudando-os a que eles possam ter uma qualidade melhor nas relações, vão se dar a partir da tua sensibilidade humana. E o autoconhecimento nos ajude, então, a criar uma maturidade melhor, uma atitude de tolerância, de compreensão, um cuidado de poder compreender melhor o que se passa com o outro e, consequentemente, recursos que favoreçam um encontro positivo para que aquela pessoa, no seu momento adequado, certo, possa também exercitar a sua necessidade, as suas expressões e consiga, de uma maneira, trazer para fora o seu sentimento. Mas, acima de tudo, mais do que favorecer isso, nós podemos tocar o coração do outro, sensibilizar o outro com a nossa atitude, com a nossa exemplificação. Isso é a melhor forma de colaborar, independente do que se passa com o mundo interno da outra pessoa, porque cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem o seu despertar, e a gente não pode exigir que a pessoa compreenda e se coloque ou se mostre da mesma maneira que a gente é ou que a gente gostaria que ele se colocasse. Então, acima de tudo, vale a nossa postura. Do nosso irmão Bruno Maier, a gratidão manifestada a 7 ventos hoje, por muitos, é realmente a gratidão que estamos tentando aprender e compreender? Então, o que a gente pode trazer, Bruno, em relação a essa questão, é que quando a gente fala em gratidão, não é da boca para fora, não é um mero formalismo, né? Então, você está falando dessa gratidão que se cultua, mas apenas no aspecto formal, isso não reflete a proposta de Joana de Ângeles. Claro que a educação, o formalismo que envolve, né, atitudes, sensibilidades e na forma de se comunicar, ela é importante. Mas, acima de tudo, o que está se proposto em relação à ideia de gratidão é, acima de tudo, uma postura interna, né, que vai se refletir em comportamentos, mas que começa nessa consciência, nessa sensibilização e nessa possibilidade de perceber Deus, né, e reconhecer seu amor. Então, quando a gente é grato, é porque a gente reconhece um valor, né? Quando tu ganha um presente de alguém, quando alguém faz alguma coisa importante para ti, algo que tu necessita, que foi sensível a uma necessidade tua. Então, a gratidão é uma resposta de valor ao outro. Eu reconheço a tua atenção, eu reconheço o teu cuidado para comigo, eu estou sensível à tua atitude e o quanto ela é realmente essencial nesse momento da minha vida. Então, a gratidão, ela é um reconhecimento de valor. E esse valor não se faz só em termos de palavras, de gratidão enquanto um obrigado. É uma gratidão que reconhece esse valor agindo de acordo com esse valor. Então, se eu sou grato a Deus, se eu sou grato à vida, eu reconheço o valor que a vida me tem. Eu reconheço o valor da lógica da vida que permeia um cuidado para comigo. E eu vou agir, então, de maneira de responder a esse cuidado. Então, a gratidão passa pelo respeito. Respeito vem do latim respectare, que é um olhar cuidadoso, um olhar pelo coração. Vem pela dignidade em relação a mim e ao outro. Então, essa gratidão, ela vai ser demonstrada não só nas palavras, mas, acima de tudo, no reflexo da tua postura frente à vida. Uma postura grata, de viver nesse valor, de retribuir esse valor, de compor a partir desse valor. E aí sim a gente está expandindo uma consciência amorosa, partilhando desse valor que tu recebe com a vida e compartilhando com o outro. E por isso
que muitos estudos em gratidão também faz uma relação com o altruísmo. A pessoa altruísta é aquela que reconhece a gratidão e aí pode retribuir a gratidão através do seu altruísmo. Então eu diria que a proposta de Joana de Ângeles é uma proposta onde a gratidão se reflete em nossos atos e equivale, num certo sentido, numa postura altruísta frente aos nossos irmãos e frente à vida. A nossa irmã Rosane Cal trouxe 5 dos seus questionamentos. Número 1. Fenômenos egóicos e a relação com a sombra. Poderias explicitar mais estes conceitos? A número 2. Como construímos a bengala psicológica? Ela é útil e necessária? A número 3. A construção dos arquétipos. Como isso acontece? A número 4. Qual é a relação entre o ego e o self? E a número 5. Como o ego se relaciona com a sombra? A nossa irmã Rosane Cal, ela traz uma série de questões que não têm relação tão direta com a psicologia da gratidão, mas que são questões que envolvem toda a psicologia das obras de Joana de Ângeles. São questões básicas, fundamentais e não tão simples de responder. Então eu vou me ocupar um pouquinho de cada uma delas. E a primeira, ela pergunta essa relação do ego com a sombra. Como é que se dá um pouquinho desses conceitos? Isso é um assunto extremamente complexo, que exigiria uma explanação muito longa, mas a gente pode fazer uma síntese em relação a isso e dizer que, enquanto o ego representa a nossa identidade provisória de uma encarnação, ou seja, todos nós temos que ter um eu que nos configura, um eu que determina essa mediação entre o mundo interno e o mundo externo. Isso é uma identidade, ou seja, um ego, é uma fantasia que a gente veste para poder se experimentar como espírito, que envolve o meu corpo, a minha nacionalidade, a minha cor de pele e assim por diante. Então, isso são referências que vão constituir o meu eu. E esse eu, ele está, de uma maneira, constituído a partir de elementos necessários daquilo que eu vou precisar nessa encarnação. E tudo o resto que eu já adquiri, ou potenciais não desenvolvidos, ficam no meu inconsciente. O que acontece? Na medida que esse ego vai se desenvolvendo, quando a gente é criança, bebê, e esse ego vai se desenvolvendo a partir da imagem corporal, eu vou agregando, né, essa imagem de mim mesmo, que eu vou experimentando e que o mundo, de certa maneira, vai responder a mim. Ou seja, qual é a imagem que o mundo faz de mim mesmo. Então, essa combinação entre as minhas experiências internas e os elementos da educação que eu vou agregando vão constituindo uma imagem de eu. Junto com esse ego, aquilo que faz parte da minha adaptação no mundo, enquanto uma consciência coletiva, aquilo que o mundo espera de mim, vai sendo constituído uma persona, uma extensão do ego. E tudo aquilo que não se reflete a essa imagem da persona e ao ego, ou seja, aquilo que eu não me reconheço sendo eu mesmo, o que é incompatível com o meu jeito de ser, mas que habita dentro de mim, vai formando uma outra personalidade, uma subpersonalidade dentro de mim, que é a sombra. Então a sombra vai se formando junto com o ego, do material reprimido, do material esquecido, do material não reconhecido pelo eu. E a sombra tem um papel muito importante na dinâmica psicológica, que ela faz então uma relação de complementação e oposição ao ego e à persona. E nesse sentido, a sombra pode ter tanto um aspecto positivo como negativo na vida da pessoa. E essa sombra vai se comportar também em relação ao ego. Então, assim como a sombra pode representar impulsos destrutivos dentro de mim que eu não aceito,
eu tenho que saber lidar com esse impulso, reconhecer e encontrar formas de integrar isso na minha vida, né? E de outra maneira, a minha sombra pode ser um potencial criativo que eu não reconheço. Eu posso ter uma autoestima baixa e ter um potencial que eu não me acredito. E esse potencial está a nível de sombra também. E aí, essa sombra é positiva. Então, essa sombra, ela muda, né? Assim como a luz do sol vai mudando de posição e a sombra muda de posição, a nossa sombra também vai mudando ao longo dos anos. E muitas vezes a atitude dita sombria, no sentido negativo do termo, não é da sombra, não é desses conteúdos internos, mas às vezes é uma atitude do ego. Por exemplo, se eu tenho uma atitude de invalidar uma parte minha e marginalizar essa parte na minha vida, talvez esse conteúdo interno, por ser marginalizado, age de maneira marginal dentro de mim, vai se opor a mim e vai ter vai criar um conflito dentro da minha natureza, dentro da minha relação com esse conteúdo, mas não porque o conteúdo em si é negativo, mas pela minha postura inadequada, a postura do ego inadequada, a sombra vai se opor a mim, né? Ou ela vai ter um comportamento, uma qualidade negativa, não pelo conteúdo, mas pelo funcionamento. É que nem eu por exemplo, estar no trânsito e rejeitar uma criança que está pedindo ali uma moeda. Eu, por receio, pela minha fantasia, ou pelo meu egoísmo, ou pela minha frieza, eu fecho os vidros, ela vem ali, eu ignoro ela, eu rejeito ela. Então, de uma maneira, eu estou avaliando mal aquela criança, eu estou rejeitando ela. E na medida que ela se sente rejeitada, desconsiderada e recebe uma atitude fria, talvez ela vai reagir negativamente a isso, né? E aí eu vou dizer que a criança é um bandido, que a criança ela é perigosa, que ela é ameaçadora, mas no fundo isso tem muito mais a ver com a minha postura egóica do que em relação à natureza daquela criança. Porque se eu acolher ela, da educação, da afeto, ela se torna um elemento útil para mim e para a sociedade. Então, muitas vezes, o caráter negativo da sombra, ele também está na atitude do ego. Então, há sempre uma relação entre sombra e ego, onde, de um lado, a sombra confronta o ego e tem um papel, então, de questionar o ego, de poder educar o ego, no sentido de confrontar o ego com suas posturas inadequadas, assim como o ego tem um papel também de trabalhar a sua sombra, de educar a sombra e integrar essa sombra dentro de si. Então há uma dinâmica onde esses movimentos entre ego e sombra vão ser permeados por conteúdos, por funcionamentos, por dinâmicas que podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis, e assim a sombra pode ocupar tanto um papel positivo como negativo na minha vida. A Joana de Ângeles fala que o trabalho com a sombra não é de combater a sombra, mas de integrar a sombra. E isso, de uma maneira, diz respeito não em não se identificar com ela, mas também não negar ela, não reprimir ela, mas sim um trabalho de autoconsciência, de reconhecimento dessas partes nossas, um diálogo positivo, agregando aí um caminho favorável de autoconhecimento e de confronto no sentido positivo com a nossa sombra, ou seja, aquela ideia que está lá no ser consciente, o ser consciente não se julga, nem se culpa e nem se desculpa, se descobre. Então a sombra é essa oportunidade de a gente poder, de igual maneira, entrar em territórios desconhecidos da nossa natureza e buscar, nesse movimento, aprofundar, enriquecer e transformar a nós mesmos. A segunda questão que a Rosane nos coloca é sobre a bengala psicológica. Como é que a gente constrói essa bengala e se ela pode ser útil, se ela é sempre negativa. Então, todos nós, de uma maneira,
temos fragilidades, temos dificuldades, e na constituição do nosso ego, nosso eu, nós fizemos um caminho de adaptação, de buscar estratégias que, naquele momento, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa construção, de acordo com os recursos espirituais que a gente acha a mais adequada ou que a gente consegue realizar. E dependendo das condições desse ego, da nossa fragilidade, dos conflitos, das ameaças que esse ego sente em relação da vida, ele vai criar defesas, bengalas, buscas de lidar com o conflito, de lidar com a ameaça ou de se proteger frente a uma situação de vulnerabilidade. E isso a gente vai criando os mecanismos de defesa. Toda vez que esses mecanismos de defesa, eles acabam sendo rota de fuga, de não enfrentamento da vida, de uma forma de se desculpar, de negar nossa realidade e perpetuar uma incapacidade de crescer e amadurecer, esses mecanismos de defesa, eles são negativos, né? Eles não estão cumprindo, eles estão impedindo o nosso crescimento. Agora, nem sempre eles são negativos, porque geralmente uma pessoa às vezes não tem realmente capacidade, maturidade ou saúde emocional para enfrentar uma situação. Então, aquele mecanismo de defesa, ele como um papel de protetor necessário. E se tu quiser confrontar ou exigir da pessoa aquilo que ela não pode dar, ela pode realmente entrar em crise, entrar num colapso emocional e assim por diante. Então, esses mecanismos de defesas, como tudo que é na vida da gente, depende do lugar que eles ocupam dentro de nós, do espaço que ele ocupa e o quanto aquele mecanismo acaba sendo um condicionamento operando nosso comportamento de maneira exagerada e continuada. Então, quanto mais versátil for a nossa natureza, e eu ter vários mecanismos de defesa e posso utilizar ele de maneira adequada conforme a situação, melhor. Se eu tenho uma natureza muito pobre e respondo frente à vida sempre da mesma maneira, essa resposta pode não ser adequada de vez em quando. Aí essa defesa acaba sendo não suficiente. E eu posso criar um modelo neurótico, um padrão de funcionamento defensivo, repetindo o padrão e com isso ficando numa relação pobre comigo e com a vida. Mas, né, então, temos duas questões aí em jogo. Se o mecanismo de defesa, se a bengala ela está adequada e necessária realmente à minha fragilidade, e se ela realmente ocupa um lugar exagerado a ponto de criar um funcionamento onde tudo que eu vivo na vida é perpassado por aquele mecanismo ou aquela bengala. Aí eu fico realmente numa relação muito fechada, restrita, em relação às possibilidades do meu existir. A próxima pergunta é sobre a construção dos arquétipos. Como é que isso acontece? Na verdade, os arquétipos não são construídos. Assim como os instintos, os arquétipos é inerente, é inato e fazem parte da nossa natureza, do inconsciente coletivo. E são formas de apreender a realidade, que autorregulam nossa vida. Então, a gente pode dizer, do ponto de vista espiritual, que os arquétipos são padrões universais que diz respeito a toda a dinâmica do universo, não só do ponto de vista psíquico, mas cosmogônico. As proporções, as leis que regem a vida, os fatores e temas que regulam a nossa existência. Então, os arquétipos estão num nível do inconsciente chamado psicoide, que é um campo onde a realidade pode ser tanto física como espiritual simultaneamente. E o arquétipo em si, ele nunca vai chegar na consciência. O que nós temos são
imagens arquetípicas, expressões que se colocam no comportamento, assim como os instintos, são um mistério para nós, uma forma de inteligência inata que rege a vida animal e que nós vamos superando na medida que vamos evoluindo. A gente nunca perde eles. Então, toda a dinâmica da vida psíquica, em qualquer situação, dentro da dimensão pessoal, onde a história do indivíduo vai se constituindo, o núcleo de cada experiência é arquetípica. Então, o arquétipo ele tem uma polaridade psíquica e uma polaridade instintiva, que é o próprio instinto, né? Que é a polaridade física, biológica. E isso, então, representa, talvez, a própria mente de Deus dentro de nós, regulando e estabelecendo bases para a nossa vida. A próxima é sobre a relação do ego com o self. Nós podemos dizer que a nossa personalidade, existe dois centros que regem a nossa personalidade. Um é a consciência menor, que é o ego, que rege o campo da consciência, e o outro é o nosso eu superior, que rege a personalidade toda. Então, enquanto o ego é o eu pequeno, o self é o grande eu. Enquanto o ego representa a dimensão situacional, transitória da nossa identidade reencarnatória, o self é a nossa essência espiritual. É, ao mesmo tempo, o elemento autorregulador da vida psíquica, porque ele é o arquétipo da totalidade. Então, o self é o todo, é o espírito, o ser espiritual na sua totalidade, e ao mesmo tempo essa dimensão divina, né? A marca divina de nós, despertando as potencialidades da nossa alma. E a relação do ego com o self, ela vai se constituindo ao longo da vida, sendo que o papel do self é o do grande regente, mas muitas vezes o ego toma o lugar do self. E a gente diz que o self é o grande senhor da nossa casa, mas o ego muitas vezes se acha esse senhor. E o papel do ego é servir ao self. A gente pode fazer uma relação do homem para com Deus. A gente pode dizer que o homem precisa de Deus para existir e Deus precisa do homem para se manifestar. Da mesma maneira, psicologicamente, o ego precisa do self para existir e o self precisa do ego para se expressar. Então, um precisa do outro. Sem ego, não há também individuação e o self fica impedido de se realizar. Então, o papel do self é ser esse agente que é o grande articulador do processo da vida psíquica, e o ego é o mediador entre o mundo interno e o mundo externo, e eles vão formando um eixo, o eixo ego-self. E aí o papel do ego é poder tomar consciência que a sua natureza vai muito além, né, do próprio eu, e envolve essa dimensão mais profunda que é a nossa essência espiritual. E agora, as formas como isso vai se dar de várias maneiras. Um ego mais maduro, um ego onipotente, um ego narcisista. Então, se o ego acaba identificado com o self, querendo o poder, inflando, aí começa um conflito entre o ego e o self, né? Então, na medida que a gente vai tomando consciência do nosso ser, a gente vai estabelecendo a experiência do self nosso, a emergência do self, e ter uma vivência mais inteira, mais plena da nossa própria realidade, tanto psicológica como espiritual. E aí tem várias formas dessa relação se dar, mais favorável e menos favorável, mas toda vez que o ego vira as costas para a sua natureza, para o self, ele acaba estabelecendo uma oposição, e isso, de alguma maneira, gera uma tensão de opostos. Porque o ego, o self é o nosso grande amigo da alma.
Mas se o ego não reconhece isso, ele vai perceber muitas vezes o self como inimigo, como uma ameaça, né? E aí, de uma maneira, o self vai ter que compensar a atitude unilateral do ego, mostrando caminhos, possibilitando de um despertar da consciência, mesmo que para isso haja movimentos que, do ponto de vista do ego, sejam negativos, né? Porque um ego inconsciente, né, um ego fechado nele mesmo, um ego teimoso, a vida muitas vezes vai ter que fazer um movimento para romper essa condição, que pode ser desde uma depressão, pode ser uma situação de vida, né? um fato que me coloque em xeque, um acidente, ou seja, situações que polarizam e geram conflito, mas que têm a finalidade de relativizar esse ego e despertar ele para essa realidade mais profunda da qual ele não está consciente ou que está negando. A próxima pergunta se refere à relação do ego com a sombra. Isso eu já falei na resposta anterior, que a relação do ego com a sombra também é uma relação compensatória, complementar, onde a sombra pode ser tanto uma oposição, né, em relação ao ego, como pode ser uma relação de apoio, na medida que o ego aceitar e assimilar e integrar essa sombra. E muitas vezes o próprio self age como sombra, né? Porque tudo aquilo que o ego não reconhece fica na sombra. Então tudo pode ser sombra no primeiro momento. Tudo aquilo que é inconsciente não deixa de ser uma sombra. E só que essa sombra vai tomando uma personificação, vai tomando diretriz na medida que a minha vida vai se constituindo, vai se desenrolando. E aí figuras, conteúdos, questões que estão lá no nível mais interno, mais inconsciente, começam a se movimentar nesse processo de estabelecer um diálogo entre o inconsciente e a consciência. E quanto mais o ego, como campo da consciência, evitar esse diálogo, mais polarização vai ter. E toda polarização, toda negligência do ego gera então uma tensão que potencializa conflito, dissociação neurótica e processos que acabam sendo desfavoráveis para a nossa caminhada evolutiva. Veio da nossa irmã Vera de Lourdes Oliveira Galante. Procuro cultivar o sentimento de gratidão por tudo, momentos bons, tanto quanto os mais difíceis, pois entendo como necessário para nosso aprendizado. Então, com relação ao próximo, como controlar as reações adversas que assomam nosso íntimo na prática diária dos ensinamentos de Cristo? A gente pode dizer que o outro é o nosso melhor amigo e nosso maior desafio ao mesmo tempo, né? Porque o outro acaba sendo um espelho de nós mesmos. Existe um mecanismo comum em todas as relações humanas, que é a projeção e a transferência. Então a gente tende a projetar no outro aquilo que a gente não reconhece em nós e transferir nossos sentimentos e emoções em relação a conflitos e questões mal resolvidas que são atualizadas no contato com o outro. Então, todos os sentimentos que brotam em nós a partir da outra pessoa ecoam e diz respeito a elementos do nosso próprio mundo interno. Porque mesmo que a pessoa seja inadequada, que ele possa agir de maneira desfavorável, o sentimento que essa pessoa desperta é nosso. Então, uma questão importante em relação ao que brota é reconhecer que esse sentimento é de nossa responsabilidade. Porque se a gente está num ambiente, por exemplo, festivo, familiar, e entra uma pessoa e age de maneira exagerada, inadequada, cada um vai ter uma resposta emocional. Uns vão ficar tranquilos, outros não vão dar bola, outros vão se sentir ofendidos, outros vão ficar com raiva. Então, essa resposta emocional
tem a ver com as associações internas que a gente faz em relação àquele estímulo despertado pelo comportamento do outro. Então, o trabalho do outro, né, naquilo que ele gera em nós, é o trabalho conosco mesmo, ou seja, é um trabalho de aprendizado, outro é o nosso desafio, o nosso aprendizado, e reconhecer quem dentro de mim sentiu aquilo, o que me levou até aquela resposta emocional. Então, de uma maneira, a gente é desafiado a superar nós mesmos na relação com o nosso próximo. E aí as pessoas são nossos irmãos, cada um no nível de consciência, e cabe a nós fazer a nossa parte, agindo da melhor maneira possível dentro daquilo que o Evangelho nos recomenda. O nosso irmão José Henrique Patrício Gomes veio com 2 questionamentos. O primeiro: quando oferta-se ao outro compreensão e auxílio, o homem demonstra, através desse esforço, a gratidão pela oportunidade da vida, como nos fala Joana no capítulo 10, Técnicas da Gratidão? E a número 2: podemos dizer e concluir que a gratidão ao longo de nossas existências foi e será uma das ferramentas mais importantes em que o espírito pode utilizar para reajustar o passado e equilibrar o seu futuro nas nossas relações com nossos irmãos? Com certeza, José. Toda atitude nossa de compreensão e de auxílio em relação aos nossos irmãos é uma forma de gratidão. Porque se a gente muito recebeu e reconhecemos que somos agraciados pelo corpo, pela reencarnação que nos oferece novas experiências, pelas situações da vida, que é um campo de crescimento espiritual, enfim, por todo o movimento que a vida nos coloca, a gente recebe da vida essa consciência que ela é fruto de bênçãos e de amor para nós vamos também cooperar com a vida. Cooperar com a vida na relação com a natureza, com o próximo, com o movimento da sociedade. Então, a gratidão ela é um processo contagiante, uma rede de afeto que circula, o amor, movimentando essa esperança, essa alegria, essa retribuição, onde cada um dá o melhor de nós e usufruímos também o melhor que a vida nos coloca. E assim estabelecemos aquilo que a Joana vai colocar no Psicologia da Gratidão, um estado de consciência cósmica e de plenitude, de comunhão espiritual entre todos e tudo. Essa segunda questão do nosso irmão José, sobre a gratidão e seu papel em nossas vidas, realmente ela é um instrumento básico, essencial, fundamental na nossa caminhada evolutiva. Na medida que a gente vai exercitando a gratidão, a gente vai conseguindo, como já coloquei anteriormente, ampliando os horizontes do nosso espírito, despertando a nossa sensibilidade e conseguindo lidar melhor com a realidade. Claro que todos os valores morais, o perdão, a caridade, a humildade, são todos eles instrumentos válidos na nossa vida. E todos eles são forças que vão arregimentando condições novas para a gente poder ir superando o passado e despertando a nossa consciência para uma condição cada vez mais evoluída, mais benéfica, de engrandecimento e de planificação do nosso ser. E entre elas está a gratidão. A gratidão é uma ferramenta, ela é um exercício de amor. Então, na gratidão, a gente está, de uma maneira, potencializando, despertando, compreendendo e gerando amor, para que a gente possa, em algum momento, viver para o amor, viver com amor, viver
a serviço do amor. E assim, conquistando também cada vez mais essa condição que pertence a todos, que somos filhos desse amor, filhos desse Pai amado. E temos no amor uma das leis fundamentais do universo. E por isso que a gratidão se torna, então, um exercício, uma oportunidade abençoada ao encontro do engrandecimento do amor em nós. Então, amigos, nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Para as perguntas que não foram respondidas, domingo que vem, às 5 horas, teremos a segunda parte do nosso programa de perguntas e respostas. Então, espero vocês lá e gostaria de agradecer o nosso querido amigo Gelson, que teve a disponibilidade de estar aqui conosco, de responder cada um dos seus questionamentos, de esclarecer nossas dúvidas dessa obra tão maravilhosa que a Joana nos trouxe. Gratidão por esse momento, gratidão por essa leitura. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse momento. Muito obrigado mesmo, de coração. Cada palavra, cada frase, cada subtítulo, cada capítulo que lemos juntos, que aprendemos, tanto autoconhecimento, tanto selfies, sombra, tudo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E deixem seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Espero vocês.